Olá, amigos e amigas, setonianos e setonianas. Vamos hoje conversar um pouco sobre um tema muito importante em qualquer certame público, em qualquer concurso público, por ser um tema central, por ser um tema que importa a qualquer atividade desenvolvida profissionalmente, politicamente, administrativamente. Eu estou falando do tema cidadania. É um tema de fundamental importância para qualquer atividade em coletividade, para qualquer atividade em sociedade. De modo que o serviço público é o lugar por excelência de exercício e de garantia da cidadania. Por isso que em qualquer edital, em qualquer concurso, o tema cidadania vai estar sempre presente e vai ser sempre cobrado daqueles que desejam ingressar na atividade pública, no serviço público, contribuindo para o bem comum e para o exercício dos direitos e deveres de todos os cidadãos. E para iniciarmos essa nossa conversa, vamos direto para o que nós chamamos de lei maior, para o que nós chamamos de Carta do Povo. A principal lei do nosso país estabelece no seu início a cidadania como um fundamento, como um valor da nossa sociedade. Vejamos aí no slide o que diz a nossa Constituição Federal de 1988. Título 1, dos princípios fundamentais. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania e logo em seguida a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então veja bem, a cidadania é colocada pela Constituição da República Federativa do Brasil como um fundamento. Ou seja, é sobre esse valor, o valor cidadania, que se ergue juntamente com a soberania, com a dignidade da pessoa humana, com os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, que se ergue a sociedade brasileira, que se ergue o Estado brasileiro. Então, é preciso que a gente tenha a exata compreensão do que é que significa esse conceito. Qual é o conteúdo da cidadania? Isso não é uma questão simples, é uma questão complexa. Por quê? Porque a cidadania é formada de um conjunto de valores, de um conjunto de direitos, mas também de um conjunto de garantias e deveres. Então, quando nós falamos em cidadania, na verdade nós estamos falando de um complexo que compõe direitos do indivíduo, garantias do indivíduo, mas também compreende deveres, obrigações que cabem ao indivíduo, que cabem ao cidadão perante a coletividade, ou seja, perante os seus pares, os seus iguais, os seus co-cidadãos e perante o Estado. O Estado tem a obrigação de garantir direitos, mas também o cidadão tem o dever, a obrigação de cumprir seus deveres perante o Estado e perante os seus semelhantes. Então, nós temos esse complexo que forma a cidadania. É um complexo de direitos, garantias e deveres individuais e coletivos. Os deveres de cidadania, os direitos de cidadania, as garantias de cidadania, as obrigações de cidadania, elas são, ao mesmo tempo, individuais, garantem o indivíduo e garantem também a coletividade. São direitos, garantias e deveres individuais e coletivos. E aí a gente pode encontrar qual é o conteúdo desses direitos também na lei maior do país.
também na Constituição, que é quem estabelece as regras e as normas básicas, principiológicas, fundamentais da convivência em sociedade. Acompanhe comigo aí no slide, né, esse conteúdo exemplificativo. Veja bem, nós temos aí o artigo 5º da Constituição, talvez o mais conhecido de todos os artigos, não é? Todos são iguais perante a lei. Então, a igualdade é o fundamento primeiro da nossa Constituição, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, repare bem, o artigo 5º da Constituição, ele trata do que nós chamamos de direitos de primeira geração. São aqueles direitos que pertencem ao indivíduo. É a garantia de que o Estado não vai atuar para impedir a nossa liberdade. Não vai atuar para macular a nossa segurança, a nossa propriedade. Não vai atuar contra a vida dos indivíduos. São também chamados de liberdades negativas. Por quê? Por que liberdades negativas? Porque são liberdades contra o poder do Estado. Né? O Estado não pode atuar contra o indivíduo, agredindo, violando a sua liberdade, a sua integridade, a igualdade, a segurança, a propriedade. São garantias, são direitos que o indivíduo tem na constituição da sua vida em sociedade. Né? Então, essa ideia trazida no artigo 5º, tão conhecido, tão falado, né, de que todos são iguais perante a lei, que também é chamado de isonomia, né, o direito isonômico, ou seja, o direito é igual para todos. Isso é garantia fundamental para a existência e para a construção da cidadania. Né? Essa igualdade é fundamental. Sem igualdade, dificilmente nós podemos chegar ao conceito completo, fechado de cidadania. Então aqui nós temos direitos individuais, mas eu tinha dito há alguns instantes atrás que direitos e garantias não são só do indivíduo, também são coletivas. Né? Também são sociais. E a Constituição também coloca isso. Veja aí comigo no slide. O artigo 6º da Constituição vai dizer, são direitos sociais. Repare bem, direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados na forma dessa Constituição. Então, veja só, assim como o artigo 5º estabelece direitos que pertencem ao indivíduo, eles são direitos individuais do cidadão, o artigo 6º estabelece os direitos que são sociais, são aquelas garantias em que o Estado deixa de ter um papel negativo, ou seja, deixa de ser uma liberdade negativa para ser uma liberdade positiva. Como assim uma liberdade positiva? O Estado é obrigado a positivamente garantir ao conjunto da sociedade a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o trabalho, o lazer, a assistência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, o Estado deixa de ter um papel inerte, um papel negativo de não poder atuar contra o indivíduo, passa a ter um papel positivo, o papel de ter que atuar em favor da coletividade. Né? Se lá no artigo 5º nós temos os direitos do indivíduo, no artigo 6º nós temos os direitos da coletividade. Os dois juntos formam a base, vão formando a base do que mais adiante nós vamos dizer. Isso sim é cidadania. Né? Quando nós reunimos todos esses direitos, todas essas garantias, aí nós chegamos ao conceito de cidadania.
Esses são os chamados direitos de segunda geração. São aqueles direitos que garantem ao indivíduo, não é, essas suas circunstâncias sociais. E nós temos ainda uma outra parcela, uma outra dimensão de direitos, né, que são muito mais amplos. Vejam aí comigo no slide o que diz, por exemplo, o artigo 225 da Constituição. Todos, né, todos, indistintamente, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, né, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. O dever. Quem é que tem o dever? O poder público e a coletividade, ou seja, todos nós e cada um de nós. Então, aqui no artigo 225, nós temos um exemplo de um direito que pertence a todos ao mesmo tempo, né? É um direito difuso, direito ao meio ambiente ecologicamente saudável, sustentável, mas o dever de garantir esse meio ambiente ecologicamente saudável de uso comum é compartilhado entre o poder público e a coletividade. Ambos têm o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Aqui nós temos um conceito de cidadania melhor constituído. Quando nós juntamos esses três elementos, o elemento de que o Estado garante a liberdade do indivíduo, não interferindo nas suas escolhas pessoais, não interferindo na sua religião, não interferindo na sua ideologia, não atentando contra a sua propriedade, não atentando contra a sua liberdade. Ao mesmo tempo em que o Estado age positivamente, garantindo a educação, a saúde, a moradia, a segurança, a previdência social, né, a maternidade, a infância. E ao mesmo tempo também em que todos, Estado e sociedade, garantem aquilo que é de interesse comum. O meio ambiente aqui é só um exemplo. Mas nós temos vários ramos da nossa vida social coletiva que são de interesse comum. Então, em sendo de interesse comum, eles competem. A sua proteção, a sua salvaguarda são compartilhadas do poder público e do indivíduo e da coletividade. De modo que nós podemos dizer que a cidadania, ela está configurada quando os indivíduos, conhecendo e estando conscientes dos seus direitos, né, perante o Estado e perante os seus co-cidadãos, eles também estão conscientes e assumem os seus deveres perante os seus co-cidadãos e perante o Estado. Então, cidadania é uma via de mão dupla. Cidadania não significa apenas ter direitos. Cidadania significa ter direitos e ter deveres. Essa junção de direitos e deveres constitui esse arcabouço que nós chamamos de cidadania, né? A fazer parte da cidade, viver a vida da cidade, viver a vida do país, pressupõe ser também corresponsável pelo bem comum, corresponsável pelas leis, corresponsável pela segurança, corresponsável pela limpeza pública, né? O Estado tem as suas obrigações, mas nós também temos os nossos deveres. E isso forma o conjunto que nós chamamos de cidadania, né? E a cidadania, ela está diretamente ligada, né, a outros conceitos. Não é possível, por exemplo, modernamente hoje, falarmos de cidadania sem nos referirmos também a uma ideia fundamental da nossa vida nacional, da nossa vida em coletividade, que é a democracia. Vejam aí comigo no slide. Quando nós falamos de democracia,
ou seja, o demos, o governo de todos, né? Todos, e krati, o governo de kratos, o governo de todo. Demos mais kratos, né? Termo de origem grega, junção de duas palavras gregas, que nós chamamos de democracia, né? É justamente aquele modelo, aquela forma de governo oriunda do poder popular. É o povo que detém o poder e é o povo que determina o governo. É o governo do povo, ou o governo de todos, né? E nessa ideia de ter um governo de todo, do povo, um governo de todos, é que se constitui a possibilidade da cidadania. Muito dificilmente, né, nós vamos conseguir separar esses dois conceitos. O conceito de cidadania e o conceito de democracia. Porque eles são interdependentes, eles são complementares. Imagine em um governo que não é democrático, como você garante a necessária isonomia lá do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de religião, de raça, de cor, de ideologia. Será que é possível garantir essa igualdade necessária em um Estado não democrático? Né? É uma questão muito difícil. Então, democracia e cidadania são conceitos que efetivamente se juntam, que se complementam, né, dentro do ambiente social. E lá na nossa Constituição, voltando ao slide, a gente vai perceber, né, que o parágrafo 1º do artigo 1º vai dizer muito bem isso. O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 1º? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Né? A própria Constituição, lá também no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ela diz isso. Todo o poder político, todo o poder de governo, dos destinos da nação, emana do povo. É o povo que detém o poder. É o que se chama de poder originário. A origem do poder é o povo. Esse poder emana do povo e em seu interesse, em seu nome, deve ser exercido. O poder não pode ser contra o povo. O poder tem que ser a favor do povo ou em favor do povo. Senão nós não garantimos a cidadania. Né? O exercício do poder público, do poder político, garante os direitos que asseguram a cidadania. Né? E para que esse poder político garanta, esse poder público garanta os direitos que asseguram a cidadania, ele precisa emanar do povo, ele precisa ser democrático. Por isso que são, repito, conceitos que se complementam. E vejam só, no slide, o artigo 14 da Constituição vai dizer: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto, direto e secreto, com valor igual para todos. Olha aí aqueles conceitos lá do início do artigo 5º, né? Através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, veja, mais uma vez aqui nós voltamos aos conceitos centrais que garantem a cidadania. A igualdade, o voto, o poder emana do povo através do voto livre, direto, secreto, igual para todos. O voto tem valor igual. Ninguém na sociedade tem um peso maior do que outrem na hora de decidir quem serão os governantes do país. Então, essa igualdade, né, perante a lei, que nós chamamos de isonomia, é fundamental para a cidadania e é fundamental para a democracia. Dificilmente falaremos de cidadania sem democracia e dificilmente falaremos de democracia sem cidadania. Então, aí nós temos dadas as condições, né, gerais, né, os pilares, os alicerces da cidadania. Mas a cidadania também tem um outro viés.
né? Não apenas o seu viés conceitual, de garantismo, seu viés legal, de encontrar na Constituição, nas leis, garantidos, né, os nossos direitos, mas tem uma outra perspectiva sobre a qual é possível e necessário se analisar a cidadania. Vejamos aí comigo qual é essa perspectiva. É a perspectiva ética, né? A ideia de ética e cidadania, né, também é uma ideia que precisa ser trabalhada conjunta, né? Nem tudo que a lei faculta, ou seja, nem tudo que a lei permite é adequado em todos os momentos, né? Muitas vezes nós temos que fazer escolhas, né? E essas escolhas dependem muito mais de questões éticas do que de questões legais. Agora, antes de adentrarmos, fazermos uma ideia mais aprofundada dessa relação entre ética e cidadania, é preciso desfazer, às vezes, uma confusão que aqui e acolá ocorre. A diferença entre ética e moral. Moral e ética não são a mesma coisa, apesar de estarem próximos, de terem um tronco comum, né? Mas vejamos aí alguma diferença fundamental, né? A moral, que deriva da palavra grega morales, né, que é o conjunto de regras observadas no dia a dia, né, regras do dia a dia, usadas continuamente pelos indivíduos de determinado grupo social, orientando as suas ações, julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Então, repare bem, a moral é um produto da nossa convivência social no dia a dia. E a moral é anterior à nossa existência. Quando nós chegamos na Terra, quando nós chegamos nessa vida, nesse mundo, nós já encontramos vários valores morais, né, conceitos morais pré-estabelecidos. Nós apenas nos adequamos a eles, nós aprendemos com esses valores morais pela tradição do dia a dia, na família, com os amigos, né, com o grupo social. E é por isso que existem grupos sociais que têm um conceito moral, outro grupo social que tem outro conceito moral, porque a moral é extremamente variável, né? Ela depende muito da cultura de cada lugar, né, da história de cada lugar. Então, a moral é um conjunto de valores, né, que está muito vinculado a crenças, a tabus, a experiências do dia a dia, a tradição cultural, né, da vida social. Já a ética nós podemos classificar de outra maneira. Veja comigo aí no slide. A ética, que tem como tronco etimológico, como palavra central, ethos, né? E é o modo que significa modo de ser, caráter, né, comportamento. É o ramo da filosofia que se debruça sobre o estudo e a reflexão sobre o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade. Então, repare bem, a ética, diferente da moral, não deriva dos costumes, não deriva das crenças, não deriva dos tabus. A ética deriva da reflexão, do estudo. A ética é um ramo da ciência, da razão, do conhecimento humano. Claro, tem como base o estudo da moral, né? A ética estuda a validade dos valores morais. Quais os melhores valores morais para o bem comum, né? O filósofo grego Aristóteles dizia que ninguém é ético para si mesmo. Ninguém é ético diante do espelho, né? Você só pode ser ético na sua relação com os outros. Ou seja, o agir ético é o agir que considera o outro. É o agir que parte da perspectiva também do outro, né? É o agir que está baseado no bem comum, no bem coletivo, e não apenas nos interesses, no bem de quem está agindo, né? O indivíduo ético é aquele indivíduo que age de acordo com as regras estabelecidas e que pondera em nome do bem comum diante das suas escolhas, diante das suas
possibilidades, na ética geral, não é? Mas nós temos também, e nós vamos, um pouco mais à frente nós vamos trabalhar isso de maneira mais aprofundada, a ética profissional, né? Nós temos uma ética geral, né, porque é um guia de comportamento do indivíduo na sociedade, e nós temos a ética profissional, que é são as regras, o guia de comportamento e de ação do profissional diante da sua profissão, né, e do desenvolvimento do seu trabalho profissional. Né? Existem profissões que têm códigos de ética específicos, né? E o serviço público tem um código de ética específico. Então, a ética, ela compõe, não é, o dia a dia do indivíduo, e o agir ético é, antes de qualquer coisa, um agir cidadão. Por que um agir cidadão? Porque quem age com ética garante a cidadania, porque pensa antes no bem comum do que no seu próprio benefício para orientar as suas ações. Então, nós poderíamos colocar como ponto nessa circunstância, para finalizar essa nossa discussão, esse quadro que está aí no slide, né? Ética, moral e cidadania compõem o mesmo campo. A vida social, ela depende de um agir ético do indivíduo, ela depende de valores morais socialmente aceitáveis e benéficos, e ela depende das garantias dos direitos e dos deveres que orientam a nossa vida social. Então, essa é, em termos gerais, um panorama do que nós podemos compreender por cidadania na sua relação com a democracia, que é sua gêmea siamesa, né? Cidadania e democracia são gêmeos siameses, né? E com a ética, que, digamos, é a alma desses gêmeos, é o elemento subjetivo, né, que vai dar alma a esse corpo formado pelas as regras, os direitos e as garantias que propiciam uma sociedade democrática e cidadã, que propicie que cada indivíduo seja considerado na sua individualidade, tendo preservado a sua liberdade, a sua autonomia, a sua vida, a sua integridade, a sua propriedade, os seus direitos, como indivíduo e como cidadão na participação da vida social, principalmente o seu direito de participar das escolhas da vida social através do sufrágio universal e do voto livre, direto, secreto, né, que garante a democracia, que garante que todo poder emana do povo e que, em nome desse povo, deve ser exercido, né? E dentro desse contexto, o agir ético, o agir voltado para o bem comum, para as melhores escolhas dos valores mais benéficos e mais produtivos para o convívio em sociedade. Então, esse é o panorama geral dessa ideia de cidadania, que nós vamos analisar, né, sob uma perspectiva mais direcionada no nosso próximo encontro. Até lá.